E aí, João, deve haver limite máximo para um comissionamento? Não. Simples. Não deve haver. E quem faz isso está errando. Se você precisa colocar um limite de comissionamento para o teu vendedor porque isso pode prejudicar financeiramente a saúde da tua empresa, cara, você está precificando errado, você está pagando uma porcentagem de comissionamento de maneira errada. Então, volta. O vendedor não tem que ter limite de comissionamento. E muitas vezes, sabe o que acontece, Dani? O gestor de RH, ou algum outro gestor, ou às vezes um sócio da empresa, ele olha aquele vendedor ganhando muito dinheiro, e fala assim, pô, como é que esse cara tá ganhando mais dinheiro que eu? Cara, se acostuma. Se tu quer uma empresa que venda bastante, tu vai pagar muita grana pro teu vendedor vai ficar rico de tanto vender. Só que entenda, ele só vai ganhar dinheiro se ele vender. Se ele não vender, ele não ganha dinheiro. Então, toma cuidado, porque pode ter gente dentro da tua empresa com inveja do salário do vendedor. Mas sabe o que acontece se o vendedor passa por um mês ruim? O salário dele vai lá embaixo. Ele ganha muito pela responsabilidade que ele tem dentro da empresa. Ele é o cara que vai trazer receita pra dentro. Então toma cuidado, porque às vezes pode ter gente dentro da tua empresa te pedindo pra botar teto de comissionamento porque essa pessoa tá com inveja ou não tá gostando de ganhar menos que o vendedor. E olha, tem vendedor e muitos vendedores que ganham mais do que gestor. E tá tudo bem. Bem comum. Tá tudo bem, porque o vendedor tá no campo de batalha. É o vendedor que tá se matando, que tá ligando pra um monte de gente, que tá levando não na cara, que tá garantindo a geração de receita da empresa, cara. Então, se é o vendedor que faz isso, e o salário dele é variável, ele é variável por um motivo, porque ele pode ganhar muito. Então, nunca coloque teto de comissionamento. É o maior erro que você pode colocar, é o teto de comissionamento. Porque se o cara atingir o teto, ele não tem por que ele trabalhar mais. Não tem porquê. E, cara, a gente fala tanto em meritocracia, comissionamento é pura meritocracia. O cara performou mais, ele ganhou mais. Ponto. Legal. Novos vendedores, João. Como é que a gente comissiona esses caras que acabam de chegar, né? Cara, eu acho legal a gente tocar nisso porque a gente, dependendo de como for a tua forma de comissionamento, existe um negócio que a gente pode falar aqui que é os gatilhos. Tem empresas que fazem com que o vendedor só vai receber comissionamento se ele atingir algum gatilho, um gatilho que seria um número mínimo de vendas. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o vendedor ele tem que ganhar sobre aquilo que ele produziu. Então ele tem que ter um comissionamento mínimo básico. Tem empresas que zeram esse comissionamento mínimo. Eu não acredito nisso e não recomendo você fazer. Comissionamento mínimo, ele deixa valor de venda mínimo com comissionamento zerado, ele traz ele prejudica muito a tua operação. Porque o vendedor ele vai ficar muito ansioso até ele bater aquela venda. Porque ele tá com muito medo de zerar o comissionamento. Ou às vezes desmotiva, né? Às vezes parece que naquele mês ele vai conseguir, por muito pouco não consegue e já era. Sim. Cara, a gente tem a história de uma pré-vendedora que a gente contratou, que ela entrou para uma empresa com comissionamento e os caras pediram um comissionamento X, só que só comissionava se alcançasse aquele comissionamento X. Só que historicamente nunca ninguém bateu. E aí no mês que eles estavam chegando perto de bater, eles aumentaram o comissionamento e ninguém bateu o comissionamento. Então, toma muito cuidado porque isso desmotiva. E um dos motivos dela ter topado vir trabalhar com a gente é por conta disso, porque prometeram algo para ela e colocaram algo quase impossível. Então, esse lance de colocar gatilho é bem delicado. Então, eu não gosto de botar gatilho de comissionamento. O cara vendeu, ele tem que ganhar uma comissão. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode botar um tipo de gatilho. Legal, o cara vendeu, ele ganha uma comissão, mas se ele vendeu X, ele ganha uma outra faixa de comissionamento. Então, nunca trabalhe com comissionamento zerado. Sempre trabalhe com um mínimo de comissionamento. E aí você vai entender qual que é o teu mínimo, se é 1%, se é 2%, se é 3%, se é 0,5%. Nunca trabalhe com comissionamento zerado. Então, trabalhe sempre com o mínimo de comissionamento e aí você pode ter as faixas. Mínimo de comissionamento, se o cara chegou na faixa 1, ele tem um comissionamento maior. Se o cara chegou na faixa 2, ele tem um comissionamento maior. De novo, também recomendo, não coloque muitas faixas. Coloca 1 ou 2 faixas, máximo. Atingiu tanto de comissionamento, atingiu tanto de vendas, comissionamento X, atingiu tanto de vendas, comissionamento Y. 2 faixas, 3 faixas, passou disso, já fica bastante coisa. Eu recomendo geralmente 2 a 3 faixas. Isso se você não quiser botar um comissionamento fixo por cada venda. João, mas se eu boto um comissionamento fixo por cada venda, o vendedor ele vai ficar confortável. Cara, se o cara tá confortável, você tem que demitir esse cara, não pagar menos para ele. A punição para o vendedor não deve ser pagar menos. A punição para o vendedor deve ser ele ser demitido da tua empresa. As pessoas confundem isso. Não, porque aí, se esse vendedor vende pouco, ele vai ganhar a mesma coisa. Cara, se ele vende pouco, ele tem que ser mandado embora.
O que não pode é o vendedor ficar com medo e ficar... Venda é muito emocional, mas ficar com questões emocionais, com medo de saber se ele vai ganhar ou não salário. Uhum. Porque, cara, o vendedor ele tem um base muito baixo. Se ele não tem comissionamento, o salário dele vai lá embaixo. Então, às vezes, ele tem que fazer um esforço enorme e viver numa tensão. E olha, quem vive numa tensão dificilmente consegue executar as coisas do jeito certo. Quando você tá nervoso para executar, quando você tá com uma pressão tão grande para executar as coisas, geralmente não sai da melhor maneira. Uhum. Porque você tá muito focado e muito pensando naquilo. Quando você tá tranquilo, quando você tá leve, geralmente as coisas saem. Tem uma galera que fala, porque tem que botar um tubarão no aquário pros peixinhos não morrer. Não sei, cara. Eu não concordo muito com essa frase. Uhum. O tubarão no aquário vai levar um excesso de pensamento e de medo daquele peixinho, que pode ser o teu vendedor, que pode ser que ele desenvolva diversos outros problemas ali dentro. Beleza, ele não morre porque ele fica nadando. Uhum. Só que ele vai desenvolver um monte de outros problemas psicológicos porque ele não tem segurança e confiança. Vendas é muito emocional. E, cara, um emocional bem trabalhado é um emocional que o vendedor tem tranquilidade para trabalhar. Só que o que você tem que fazer? Se o cara não performa, ele não tem que fazer parte da tua empresa. Não tem que penalizar ele pagando menos comissionamento.